Bem, queridos amigos, estamos iniciando um programa, se é que podemos assim dizer, diferente, de conversarmos um pouco sobre espiritismo, usando como base o Livro dos Espíritos, e assim se tornar uma conversa agradável, onde vamos juntando aquilo que buscamos estudar e conhecer da doutrina espírita, contribuindo de alguma forma para a sua divulgação, mas também para que aqueles que nos derem a honra de nos escutar, poder refletir, né, e fazer algumas avaliações e, por que não dizer, reavaliações. Gostaríamos de iniciar esse primeiro programa falando um pouco sobre o histórico do Espiritismo, tendo em vista a nossa necessidade de entender aquele meio, mas antes de falarmos, né, nesse contexto geral, iremos falar só em termos de tempo dos acontecimentos, né, que levaram o professor Rivaio, mais tarde Allan Kardec, a formar a doutrina espírita, a codificá-la, a organizá-la. Falaremos um pouco desse contexto histórico, não só do contexto social, mas especialmente de onde surgem os movimentos do espiritualismo moderno e como chega à Europa, né? E a partir dali, o método que Allan Kardec utiliza para nós termos uma convicção de que as obras que ele codifica, em especial o Livro dos Espíritos, ele traga de fato a opinião dos espíritos e não dele. E em outros programas, aí sim, iremos adentrar no contexto histórico-social, da filosofia, da ciência da época, para depois, pouco a pouco, irmos adentrando os capítulos, as questões do Livro dos Espíritos, para essa conversa que nós não gostaríamos que ficasse como um tom de palestra, mas de um diálogo, né? Ou talvez um monólogo que se pareça com um diálogo, que se torne mais agradável de ser ouvido. Sempre que se fala de espiritismo, nós sempre olhamos para a França, mas é preciso entender que ela é o ponto final, entre aspas, de uma caminhada histórica que ela vai começar no espiritualismo moderno no ano de 1848, através das Irmãs Fox, onde todos nós já ouvimos falar dessas Irmãs Fox, mas é exatamente com elas que é o ponto inicial, né, do espiritualismo moderno. Porque se nós formos falar de espiritualismo, nós teremos que voltar alguns milênios atrás. Como o objetivo é falar sobre o espiritismo, logo surgindo ele no século XIX, então vamos trazer as nossas atenções para esse ano de 1848, onde as Irmãs Fox, num povoado chamado Povoado de Hydesville, no estado de Nova York, a 30 quilômetros de Rochester, da cidade de Rochester. Então vamos ter as Irmãs Fox apresentando lá o espírito que batia e depois pré-estabelecido a quantidade de batidas que indicavam um sim e uma quantidade de batidas que indicavam um não. Esse fenômeno ele vai surgir nos Estados Unidos, o que dentro de pouco tempo vai gerar inclusive uma repercussão tamanha que nós teremos revistas sobre espiritualismo antes da própria codificação e antes da revista espírita. Mas lá ele não ganha esse corpo de espiritismo, mas sim apenas de espiritualismo. Então, através desses fenômenos que ganha boa parte ali dos Estados Unidos, nós sabemos da relação que existe entre Inglaterra e Estados Unidos nesse seu processo de colonização. Então, obviamente, como havia um grande fluxo entre Inglaterra e Estados Unidos, esses fenômenos começam a ser falados agora na Inglaterra, que por sua vez começa a aderir a essas pesquisas e em especial através de um médium escocês chamado Douglas Home, ele agora vamos ter o fenômeno chegando à Inglaterra. E obviamente esses fenômenos dessas mesas
que começavam a bater, a girar, ganhando a Inglaterra, atravessa o Canal da Mancha e chega na Europa. E chegando na Europa, alastra-se por muitos países e aí chega no centro, de fato, da Europa intelectual, que seria a França da época. Então, a França, ela vai abrigar aquele que acreditamos ser o responsável, que tinha a grande responsabilidade de organizar essas informações. Então, o professor Rivaio, ele vai ouvir falar a primeira vez nessas mesas girantes através de um amigo dele que era magnetizador, o Sr. Fortier, e ele vai ouvir falar em 1854, ou seja, 6 anos depois dos fenômenos que aconteceram em Hydesville. Então vejamos que houve um processo de maturação e até mesmo nesse caminhar geográfico entre Estados Unidos e Inglaterra, Canal da Mancha, chega na Europa e espalha-se. E mais uma vez, vale salientar, como estamos falando e somos de Recife, Pernambuco era um porto importante vindo da Europa e também dos Estados Unidos. Então, essas ideias também se alastram pelo Brasil com muita facilidade, aqui, na Bahia, enfim. Temos uma possibilidade de averiguar no próprio Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo da América Latina, alguns anúncios desse fenômeno da mesa girantes, quando a sociedade pernambucana na época, em especial o general Abreu e Lima, se reunia, e nesses momentos em que a sociedade se reunia para um aniversário de alguém que fosse considerado importante, esses se reuniam em torno das mesas, produzindo os fenômenos das mesas girantes. Então, nós vamos observar que Allan Kardec ele vai entrar em contato com essa realidade em 1854. Allan Kardec, ou melhor, professor Rivaio, era um entusiasta do estudo do magnetismo. Ele se dedicava há muitos anos a estudar essa ciência e ele dizia que, de fato, esses fenômenos aconteciam por conta do magnetismo. No entanto, só em 1855 ele aceita participar dessas reuniões. Diante do dia em que ele sabe até quando ele vai participar, ainda aí um ano, porque ele negava-se a acreditar que as mesas elas se apresentavam com sistema nervoso e músculos. Então dizia ele que enquanto elas não tivessem essa estrutura, era impossível que houvesse essas comunicações. Ele tinha nessa época 51 anos de idade e foi exatamente na casa da senhora Plené-Maison que ele entrou em contato com essa realidade. Obviamente já havia ali uma gama de informações trazidas pelas médiums que possibilitavam ali àquelas pessoas que enxergavam no fenômeno algo além de curiosidade, né, um conteúdo, onde já foi entregue ao próprio professor Rivaio para que ele pudesse começar a examinar, porque percebia ele que o fenômeno por si só, ele se declarava de que ele não era fruto do magnetismo, mas, de fato, um espírito, apresentando o seu nome, a sua realidade, né, o que havia sido enquanto na Terra, e aí sim, diante dessa descoberta, e ele conseguindo comprovar, passando pelo crivo da razão, e que de fato eram espíritos e não fruto do magnetismo, nem do conjunto de pensamentos das pessoas que ali estavam, ele começa a avaliar as respostas dos livros, né, dos cadernos com as anotações, com a outra ótica. No entanto, é preciso que venhamos a entender esse ponto-chave da doutrina. Muito importante esse método que Allan Kardec ele começa a pensar sobre ele. Porque vejamos, há a possibilidade, é inquestionável, de que as respostas dadas pelos espíritos, elas venham deles próprios. O que garante, de fato, que a resposta que eram dadas não viesse da cabeça dos médiuns? Então é muito importante nós entendermos
a, a ótica pela qual Allan Kardec enxergava, sendo ele um cientista fazendo parte de sociedades científicas, não poderia ele ceder num primeiro momento à condição de porque lhe entregaram cadernos com anotações de perguntas bem elaboradas e respostas muito bem dadas, como sendo uma verdade absoluta. Então ele precisava encontrar um meio termo, uma vez averiguando a realidade do espírito, de fato que isso aí ele conseguiria constatar, era preciso agora ver se esse conteúdo era realmente um conteúdo trazido pelos espíritos. Então é preciso desenvolver métodos. E ele pensa em alguns métodos para ser aplicado, proporcionando a ele a certeza, pelo menos o mais perto de 100%, de que ele de fato tinha a resposta advinda de consciências que se encontravam fora da matéria. É daí que ele cria aquilo que encontrar-se-á na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele vai chamar de controle universal do ensino dos espíritos. E é interessante nós prestarmos bastante atenção nisso, o controle universal do ensino dos espíritos. Porque a doutrina que se formaria em seguida, ela é a doutrina dos espíritos, e não a doutrina dos espíritas. Inclusive, nós iremos encontrar até hoje, né, em especial nesse momento que estamos vivendo, uma gama de pessoas que querem reestruturar uma doutrina agora baseada na opinião de espíritas, de palestrantes, de facilitadores de grupos de estudo, como se a doutrina tivesse vindo diretamente da cabeça de Allan Kardec, do professor Rivaio, obviamente conhecido posteriormente como Allan Kardec. Então ele deixa isso muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresentando esses pontos que devem ser considerados em qualquer período que venhamos a nos encontrar. Porque diz ele que diante de situações novas é preciso saber se há essa convergência de opinião de espíritos, porque só elas é que darão certeza de que aquele conteúdo passa a ser um princípio aceito. Então, é exatamente aí que o codificador ele desenvolve alguns métodos e ele assim nos diz: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, veja lá, o método que Allan Kardec pensa, e nos permitam agora substituir o nome do professor Rivaio por Allan Kardec para facilitar essa nossa conversa. Então, o método que ele utiliza é esse: usar médiuns distintos, diferentes, que não se conheçam entre si, às vezes de lugares diferentes, que sejam submetidos às mesmas perguntas, e aí sim será avaliado a resposta dos espíritos. A partir daí, terá a condição ou não de chegar a um consenso. Então, podemos dizer que a ciência ela nos possibilita utilizar-se de algumas ferramentas. Das inúmeras, nós vamos lembrar uma que é bem interessante, e isso não desmerece as demais, mas é a ferramenta matemática, para compreendermos o quão seguro é o Livro dos Espíritos em termos de informação trazida. Essa análise ela vai se basear na teoria matemática das probabilidades e, ao mesmo tempo, numa outra, que seria a influência dos médiuns sobre as mensagens mediúnicas. Precisamos enxergar esses dois itens, a teoria da probabilidade
e a influência dos médiuns sobre as mensagens mediúnicas. Nós podemos afirmar, isso é ponto pacífico na literatura espírita, de que o médium ele também é um espírito. Ele também tem o seu conteúdo. Então, ele pode, de alguma forma, influenciar a resposta que está sendo dada a determinada pergunta. E isso é inquestionável. Mas a pergunta é o seguinte: quanto de influência tem em cada resposta dada pelos espíritos? Essa é uma questão que precisa ser avaliada. E, obviamente, não temos como dizer isso, né? Mas, nesse teste, onde iremos utilizar a teoria da probabilidade, nós iremos começar com uma hipótese, para que facilite o nosso entendimento e depois a gente possa expressar-se de uma maneira um pouco mais profunda. Vejamos. Vamos considerar que o médium ele tenha 50% de influência na comunicação. Quando nós estivermos falando que o médium tem 50% de influência na comunicação, nós estamos dizendo que diante do estado emocional, da afinidade com o espírito, da discordância de ideia que ele tem em relação àquilo que o espírito está passando, porque isso também conta, nós iremos dizer, o médium tem 50% de influência. Significa dizer que 50% do conteúdo que o médium está trazendo é dele e não do espírito. Então, vamos lá. Se nós juntarmos dois médiums de 50% de influência, feita uma questão a eles e analisando a qualidade da resposta, vamos considerar que essa resposta ela foi igual em seu conteúdo, não necessariamente com as mesmas palavras, mas expressando a mesma ideia. Na hora em que nós tivermos dois médiums com 50% de influência, mas que eles apresentam o mesmo conteúdo, nós podemos dizer que este conteúdo ele é um consenso, pelo menos entre os dois médiums. Dois médiums foram testados, dois médiums apresentaram as suas respostas e, obviamente, se essas respostas apresentam o mesmo conteúdo, nós temos um consenso. Agora a pergunta volta. Qual a chance da ideia ser dos espíritos e não uma coincidência, né, de que esses dois, lembrando que são médiuns que não se conhecem, em lugares diferentes, com acesso apenas à mesma pergunta. Então a teoria da probabilidade vai dizer a gente o seguinte: a probabilidade de dois eventos independentes entre si, onde um não é condição para a ocorrência do outro, é igual ao produto das probabilidades isoladas de cada uma das ocorrências. Eita, que confundiu tudo, né? Mas vamos lá. Nós temos uma moeda que tem cara ou coroa. Na hora em que nós jogamos uma vez, pode acontecer que caia cara, possa ser que caia coroa. Quando nós jogarmos a segunda vez, a probabilidade ela vai independer do primeiro movimento. Então, repetimos, a probabilidade de dois eventos independentes, ou seja, jogar a moeda duas vezes, é o produto, ou seja, é a multiplicação das probabilidades isoladas de cada uma das ocorrências. Ou seja, por exemplo, quantas porcentos de chance para que caia cara? Ora, se só há cara ou coroa, a probabilidade será de 50% para cada uma delas. Então, no momento em que houve consenso nas respostas, o único evento independente entre si é a influência individual de cada médium sobre a mensagem que recebeu. Então, na hora em que a gente tem um consenso, ou seja, médiums diferentes, em lugares diferentes, submetidos à mesma pergunta, mas que eles apresentam o mesmo conteúdo, ou seja, eles apresentam um consenso,
um único evento independente nisso é a influência do médium. É a única coisa que podemos usar como um fator independente. Porque se a resposta foi a mesma, a influência é aquilo que, de fato, vai ser o evento independente. Então, em nosso exemplo, como cada médium é de influência de 50%, a probabilidade da ideia em comum ser dos médiuns é a multiplicação, é o produto, né, da probabilidade isolada de cada uma das ocorrências, ou seja, 50% vezes 50%. Ora, 50% é uma fração, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 nos dará 1/4, ou 25%. Logo, a probabilidade da ideia em comum não ser influência dos médiuns e, consequentemente, ser dos espíritos é o que falta para 100%. Ou seja, para 2 médiuns, onde eles influenciam na resposta em 50%, 75% é de certeza que essa ideia não é comum aos médiums, e sim de uma realidade distinta. Porque a probabilidade de que acontecesse esse consenso com essa influência dos médiums, ela é de 50%. O que é que isso significa para a gente? Bem, Allan Kardec não se utilizou de 2 médiums. É o que sabemos através da literatura. No livro Obras Póstumas, ele afirma que usou mais de 10 médiums. Ora. Nós precisamos fazer outros cálculos para que a gente consiga prever a probabilidade dessas informações estarem advindo dos espíritos e não dos médiuns. Devemos pensar o seguinte: num cálculo de probabilidade, nós devemos nos aproximar do 100%. Lembrando que são médiums, pessoas diferentes, lugares diferentes. Então, é difícil termos os 100% naquele momento em especial que ele não tinha a celeridade das respostas. Distância, dificuldades. Então, vamos imaginar qual a quantidade de médiums para nós termos 90% de convicção de que aquelas respostas não eram dadas por eles, mas pelos espíritos. E vamos complicar um pouco essa situação. Vamos levar em consideração que os médiums tinham 80% de influência, ou seja, a cada resposta dada, 20% era do espírito, 80% era anímico, era o que o médium trazia de influência. Então, fazendo este cálculo, que nós não temos aqui como descrever, afinal de contas, né, estamos apenas falando, seria necessário 11 médiums para que tivéssemos uma convicção de 90% de que aquele conteúdo é dos espíritos e não do médium. Era necessário 11 médiums. Ora, na medida em que Allan Kardec afirma que usou mais de 10 médiums, nós podemos afirmar com segurança que o conteúdo do Livro dos Espíritos tem mais de 90% de garantia. Então isso é muito importante, porque começamos a entender de fato, utilizando-se desse controle universal do ensino dos Espíritos, que o resultado do livro ele não é outro senão o do pensamento dos espíritos. Na Gênese, no capítulo 4, Allan Kardec vai falar do papel da ciência. E ele diz: a mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representa para o mundo sideral. E o microscópio para o mundo infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação,
as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Então, começamos a perceber que, de fato, utilizando a teoria da probabilidade, essa teoria matemática, que fica, obviamente, o convite para qualquer um fazer o exercício matemático. Afirmamos de antemão que não é fácil, porque vai entrar em logaritmo e etc., mas que nos mostra que, se utilizando mais de 10 médiums, e esse cálculo nós consideramos com uma influência de 80% do conteúdo do médium, do intermediário. E nós sabemos que os médiums que Allan Kardec teve acesso eram médios, pelo histórico e pelo conteúdo que temos hoje, de que o grau de influência deles era bem menor de 80%. Significa dizer que mais fiel era a resposta apresentada às questões trazidas por Allan Kardec. Então, o professor Rivaio, de fato, preparado, amadurecido, com a visão fria da ciência, não sendo portador de mediunidade ostensiva, e bom que não foi, porque não teve a tendência de se entregar e de aceitar tudo aquilo, mas desenhou um mecanismo perfeito para que, de fato, pudesse avaliar se essas respostas eram dadas. Então, podemos dizer que mais de 90% de certeza de que o conteúdo trazido na codificação, que é um código, que é o armazenamento e a distribuição organizada desse conteúdo trazido, é de fato dos espíritos. Que possamos seguir os nossos estudos. Posteriormente falaremos do contexto histórico em que surge a doutrina espírita. Faço votos que tenham gostado e desejamos a todos saúde e paz.